A maioria dos homens vive na superfície. Eles navegam pela vida e pelos relacionamentos como barcos de papel em um oceano tempestuoso. Frágeis, molhados, destruídos pela primeira onda de rejeição ou pelo primeiro silêncio de uma mulher. Você não. Você está aqui, no canal Estoico Cru, porque escolheu ser a rocha onde as ondas quebram. Você sabia que existem chaves verbais, perguntas específicas, capazes de destrancar a mente feminina de uma forma que a mera bajulação jamais conseguiria? Não estamos falando de elogios vazios. Não estamos falando dessas frases prontas de internet que exalam desespero e carência. Estamos falando de armas psicológicas. Cada uma dessas perguntas foi desenhada, talvez não por estoicos, mas por observadores agudos da natureza humana, para atravessar as muralhas emocionais que ela construiu. E acredite, ela construiu muitas. O plano aqui não é manipular por diversão, mas entender a psique humana com tamanha profundidade que ela não conseguirá tirar você da cabeça. Porque enquanto a massa de homens ignorantes fala sobre si mesma, tentando provar valor, tentando vender o próprio peixe como um vendedor barato de feira, você será o homem que a faz se abrir. Você será o espelho onde ela vê a si mesma nua, vulnerável e real. Nicolau Maquiavel, um homem que entendia a natureza do poder como poucos, disse que o poder não reside apenas no que você diz, mas no que você é capaz de fazer os outros revelarem. Pense nisso por um segundo. A mulher moderna é bombardeada por ruído. Notificações, validação barata no Instagram, homens inflando o ego dela em troca de migalhas de atenção. Ela não se apaixona pelo homem que fala mais. Ela se apaixona, ou melhor, ela se torna obcecada pelo homem que escuta. Mas não aquele ouvir passivo de quem concorda com tudo. O ouvir do predador, o ouvir do sábio, o ouvir daquele que sabe exatamente onde tocar. Essas perguntas que vamos dissecar hoje parecem inofensivas. Superficialmente, são apenas palavras. Mas nas profundezas, são gatilhos que a mente feminina, evolutivamente programada para buscar segurança e desafio, não consegue resistir. Elas criam mistério, criam desejo, criam contradição emocional. E é exatamente nessa contradição que a atração floresce. O estoicismo nos ensina que não devemos ser escravos de nossas paixões, mas mestres de nossas reações. A maioria dos homens falha porque, ao sentir atração, perde o centro, fica ansioso, fala demais, tenta agradar. Sêneca já nos alertava: quem não sabe o que busca se perde em qualquer vento. Se você não tem estratégia, você é apenas mais uma folha ao vento na vida dela. Mas este vídeo não é para quem quer truques rápidos para levar alguém para a cama. Isso é fácil e vazio. Este conteúdo é para homens que entendem de estratégia, porque a verdadeira sedução, aquela que marca a alma, não acontece com palavras lógicas, acontece com sentimentos. E sentimentos são o terreno onde a lógica morre e a atração assume o comando. Se você está cansado de ser invisível, ou pior, de ser apenas o cara legal, preste atenção. Se você usar o silêncio como arma e essas perguntas como munição, você despertará nela algo que a maioria dos homens jamais tocará. Mas antes de entregarmos essas chaves, precisamos falar sobre a base de tudo isso: a sua postura. De nada adianta ter a munição se a arma, que é a sua mente, está travada. Muitos de vocês me perguntam nos comentários e no clube de membros como manter essa postura inabalável quando ela está testando você ou quando o jogo da sedução fica difícil. A resposta está no controle do que não é dito. É por isso que desenvolvemos o guia definitivo, o e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Este não é um livro de autoajuda fofo, é um manual prático de estoicismo aplicado à dinâmica entre homens e mulheres. É sobre como o seu silêncio, a sua ausência e o seu autocontrole comunicam mais valor do que 1000 mensagens de texto. É sobre recuperar a dignidade masculina em um mundo que tenta castrar você a cada esquina.
Se você quer aprender a ser o prêmio e não o perseguidor, o link para este material exclusivo está fixado no topo dos comentários. Não é para todos, é apenas para aqueles que estão prontos para matar o menino carente que vive dentro deles e deixar o homem nascer. Agora voltemos. Vamos dissecar a primeira lâmina. A primeira pergunta é um teste de realidade. Ela evoca a sombra. A pergunta é: o que um homem faz que faz você se sentir em perigo, mas faz você desejá-lo ainda mais? Pare e analise a profundidade disso. Essa pergunta não está apenas explorando a atração superficial. Ela vai direto para o abismo emocional dela. Toca na parte que a sociedade moderna tenta esconder, a parte que a maioria das pessoas tem medo de perguntar. A parte onde o medo e o desejo se misturam em um sentimento poderoso e primitivo. Você não está perguntando o que ela quer em um homem, como se estivesse preenchendo uma ficha de emprego. Ah, eu quero um homem carinhoso, honesto. Mentira. Isso é o que ela diz que quer. A pergunta sobre o perigo busca o que quebra o equilíbrio dela, o que a sacode e ainda assim a puxa para perto. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que devemos olhar para as coisas como elas realmente são, despindo-as de suas capas. Quando você faz essa pergunta, você está despindo a natureza civilizada do relacionamento e olhando para a biologia crua. Por que o perigo atrai? Porque historicamente e evolutivamente, o homem inofensivo era inútil. O homem incapaz de violência, incapaz de perigo, não podia proteger a tribo, não podia proteger a prole. Jordan Peterson, um pensador moderno que toca tangencialmente em princípios estoicos, diz que você deve ser um monstro e então aprender a controlar esse monstro. A mulher não quer um coelho inofensivo, ela quer um leão que escolheu não morder, por enquanto. É isso que torna essa pergunta inesquecível. A maioria dos homens hoje tenta ser seguro, previsível, fácil de decifrar, o bom moço. Eles pedem desculpas por existirem. Eles concordam com tudo. Mas essa pergunta comunica algo a ela sem dizer diretamente. Você está dizendo: eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo da sua sombra, e eu não estou aqui para ser seu amiguinho seguro. Você está ali para acordar algo dentro dela. E quando você pergunta isso com uma energia calma, estoica, como se a resposta, por mais terrível que seja, não fosse abalar a sua imperturbabilidade, ela vai sentir. É o contraste. O conteúdo da pergunta é caos, mas a sua entrega é ordem. Ela pode pausar, ela pode te olhar de um jeito diferente, avaliando se você aguenta a resposta. Então, ela dirá algo como: eu sou atraída por homens que não precisam de mim, mas me escolhem mesmo assim. Ou, eu gosto de homens que me desafiam. Preste muita atenção. O estoico é, acima de tudo, um observador. O que ela disser agora é o mapa do tesouro. É o projeto arquitetônico das carências e dos desejos dela. Agora, você sabe exatamente que tipo de energia a excita, mesmo que a confunda. Essa é a sua vantagem estratégica. Mas aqui está o segredo, e onde muitos caem. Não tente fingir essa energia. Não tente agir como um bad boy de filme adolescente, sendo tóxico ou frio sem motivo. Isso é infantilidade, não estoicismo. Entenda o que ela deseja emocionalmente. A presença de um homem que não se curva. Mostre a ela que você é capaz de criar essa tensão sem trazer o caos para a vida dela. O equilíbrio entre presença e imprevisibilidade, entre força e controle. Isso cria obsessão. Ela não vai entender logicamente por que continua pensando em você, mas vai pensar, porque isso não é sobre lógica. É sobre a tempestade emocional que você a fez sentir sem nunca tocá-la. E aqui está o movimento maquiavélico final para esta pergunta. Uma vez que ela lhe der a resposta, não pule para o próximo assunto, não fique nervoso. Use o silêncio, pause por um momento, olhe nos olhos dela, com aquele olhar de quem vê a alma, e diga algo como: então,
O que acontece quando você encontra um homem assim? Ou melhor, e se eu tivesse essa mesma energia? Então, cale-se. Deixe o silêncio trabalhar. Deixe ela sentir o peso da possibilidade. Deixe-a imaginar. Porque agora, o perigo que ela descreveu, aquele sentimento exato que a puxa como um ímã, ela está começando a sentir de novo. Mas dessa vez, ali, com você. Se você sente que precisa desenvolver essa capacidade de ser perigoso e controlado, comente poder agora mesmo para afirmar seu compromisso com sua própria evolução. Vamos para a segunda camada. A segunda pergunta: qual é a sua fraqueza mais oculta? Aquela que apenas alguém verdadeiramente especial poderia encontrar. Esta pergunta não soa alta. Ela não é agressiva. Ela soa como um sussurro em uma biblioteca antiga. Ela desliza pelas defesas dela suavemente, mas com uma potência devastadora. Você não está perguntando apenas para saber um segredo fofoqueiro. Você está comunicando algo mais profundo sem dizer diretamente. Você está dizendo: eu quero ver o verdadeiro você, a parte que você não mostra no Instagram, a parte que você não mostra para seus colegas de trabalho. Eu quero ver o que está por trás da máscara. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. As pessoas passam a vida inteira construindo fortalezas para proteger suas fraquezas. Elas têm medo de serem julgadas. Elas têm medo de serem rejeitadas. A sociedade moderna, com sua busca incessante por perfeição e filtros, amplificou essa ansiedade a níveis insuportáveis. A maioria dos homens, quando conversa com uma mulher, fica na superfície. Perguntam sobre o trabalho, sobre a faculdade, sobre o clima. Eles estão batendo no portão da frente. Você, com essa pergunta, você está encontrando a entrada secreta dos fundos. Você está pedindo acesso ao ponto fraco emocional mais privado dela. A parte dela que é vulnerável, talvez até um pouco assustada de ser vista. E é exatamente por isso que isso funciona. Porque quando você pergunta isso com a calma de um estoico, você não está pressionando, você está convidando. Não é pressão, é presença. Existe uma diferença abismal entre um interrogatório e um convite à intimidade. Ela pode hesitar, é natural. A mente dela vai disparar um alerta. Isso é perigoso. Se eu mostrar minha fraqueza, ele pode usá-la contra mim. Ela pode olhar para longe e dizer: eu não sei se deveria dizer isso. E esse é o momento perfeito. O momento onde o menino insiste, mas o homem recua estrategicamente para avançar. Você não a força a responder. Você sorri gentilmente, um sorriso de quem entende a natureza humana, e diz: você não precisa dizer, eu já estou imaginando. Bum! Agora você criou algo poderoso, um espaço emocional compartilhado. Você a fez sentir como se você já a entendesse, mesmo que ela não tenha dito uma palavra. Isso cria intimidade. Não a intimidade física, barata e fácil de conseguir hoje em dia, mas a intimidade que importa. A intimidade da alma, aquela que é difícil de encontrar e impossível de esquecer. Epicteto nos ensina que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Neste momento, seu silêncio após a frase "eu já estou imaginando" é ensurdecedor. Quando ela se sente emocionalmente segura, mas levemente exposta, ela começa a se abrir mais do que planejou. Não porque você empurrou, mas porque você a fez se sentir vista sem exigir nada em troca. Isso é raro. Em um mundo de transações onde todo mundo quer algo em troca, oferecer compreensão gratuita é um ato revolucionário. É inesquecível. Agora, preste atenção à resposta dela. Se ela der uma, o que ela disser lhe dirá como ela se conecta, o que a assusta, o que a suaviza, que tipo de homem ela deixa entrar em sua cidadela interior. Use essa informação como um estrategista, não para manipular de forma vil, mas para se mover com precisão cirúrgica. Porque quanto mais ela revela, mais conectada ela se sentirá. É o princípio do investimento. Quanto mais investimos em algo, mais valorizamos.
Se ela investe a verdade dela em você, você se torna o guardião dessa verdade. Ela começará a ver você como o único que realmente a entende. Esse é o tipo de vínculo emocional que a mantém pensando em você muito depois que a conversa termina. Ela vai para casa, deita a cabeça no travesseiro e o mundo barulhento desaparece. Só resta a lembrança daquele homem que olhou através da armadura dela e não recuou. Se você quer ser esse homem, você precisa parar de ter medo da profundidade. Terceira pergunta. Prepare-se, porque aqui entramos em águas ainda mais profundas. Qual foi a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você? Novamente a palavra perigo. Mas aqui, o contexto muda. Parece simples, mas corta fundo como um bisturi. Você não está pedindo uma história engraçada de bar. Você está pedindo para ela lembrar de um momento em que sentiu algo intenso, selvagem, difícil de controlar. Um momento em que as paixões, aquilo que os estoicos chamam de pati, tomaram conta da razão. Você está pedindo para ela revisitar o caos. A maioria dos homens nunca vai lá. Eles têm medo do caos feminino. Eles querem a mulher sorridente, tranquila, que não dá trabalho. Eles perguntam sobre filmes, músicas ou onde ela quer viajar. Tópicos seguros, previsíveis, esquecíveis. Mas você está perguntando o que vive na sombra dela e dizendo a ela, sem palavras, que você pode lidar com isso. Traga seus demônios, você diz com sua postura. Eles não me assustam. Eu tenho os meus sob controle. Isso é de uma raridade absoluta. Quando você pergunta isso, a mente dela não apenas procura uma resposta no arquivo de memórias. Ela começa a se perguntar, será que esse homem poderia despertar algo perigoso em mim também? A pergunta persiste. Ela cria tensão emocional. O tipo que a puxa para dentro, mesmo que nada físico aconteça naquele momento. Agora, aqui está o segredo da execução estoica. Mantenha a calma. Ataraxia, sem pressão, sem necessidade de explicar a pergunta ou fazer uma piada para aliviar a tensão. Muitos homens fazem uma pergunta profunda e, quando sentem o peso do silêncio, soltam uma risadinha nervosa. Isso mata a atração. Isso sinaliza insegurança. Deixe o silêncio trabalhar. Essa energia estável faz com que ela se sinta segura o suficiente para se abrir. Ela pode sorrir nervosamente e dizer, eu não sei se deveria te contar isso. Perfeito. Não empurre. Apenas diga suavemente, está tudo bem. Às vezes o perigo é bonito também. Essa frase, às vezes o perigo é bonito também, vira uma chave dentro dela. Agora você não é mais apenas um cara. Você é alguém com quem ela pode ser crua. Alguém que a vê. Não apenas as partes doces e polidas que ela mostra para a família, mas o fogo dela. E esse tipo de presença é inesquecível. Se ela se abrir, ouça profundamente. Não julgue. O estoico não julga os eventos externos. Ele os observa. Deixe-a sentir-se compreendida. É assim que a confiança nasce, não de jogar seguro, mas de mostrar que você pode ficar no fogo com ela sem se queimar. Então, depois que ela compartilhar, incline-se apenas ligeiramente, invadindo minimamente o espaço pessoal dela e diga, interessante, eu sinto que há algo ainda mais perigoso que você não está me contando. Agora ela está curiosa. Agora, ela está pensando no que mais ela está escondendo e no que você pode ver que ela nem sabe que está lá. É assim que você se torna a obsessão. Não com pressão, mas com presença. Vamos avançar para a quarta lâmina, e esta requer um toque de imaginação. Qual é a coisa mais louca que você faria se ninguém nunca descobrisse que foi você? Isso pode soar brincalhão na superfície, quase inocente. Mas não se engane. Não é um jogo, é uma chave. Uma chave que abre uma porta oculta dentro da mente dela. O ser humano é governado por leis, regras sociais, julgamentos. O estoicismo nos ensina a viver conforme a natureza, mas a sociedade nos ensina a viver conforme a aparência. Quando você faz essa pergunta, você está oferecendo a ela um habeas corpus moral, um momento de liberdade absoluta.
Você não está apenas sendo curioso. Você está convidando-a a entrar em seu mundo privado, aquele cheio de fantasias, pensamentos proibidos e coisas que ela nunca admitiria em voz alta para o padre, para o pai ou para o chefe. Esta é a parte dela que raramente fala, mas sempre imagina, sempre sonha, sempre anseia. E aqui está você, dando a ela um espaço seguro para deixar esse lado respirar sem medo, sem julgamento. Ela provavelmente vai sorrir, rir nervosamente ou dizer algo como: "Eu provavelmente não deveria te contar." Perfeito. Essa hesitação é a reação que você quer. Significa que ela já está pensando nisso, e no momento em que ela começa a imaginar, mesmo que nunca diga em voz alta, ela está amarrando essa emoção a você. Pense na psicologia disso. Ela está visualizando um ato de rebeldia, de prazer ou de loucura. E quem está na frente dela enquanto ela visualiza isso? Você. Agora você está na fantasia dela. Não porque você forçou, mas porque você abriu a porta e ficou lá parado, quieto, como uma estátua vigilante. É aí que você diz: você não precisa dizer, só de pensar significa que já compartilhamos isso. Com essa linha, você acabou de criar um mundo secreto entre vocês dois. Sem toque, sem flerte direto e vulgar. Apenas tensão, mistério, imaginação. Você deu a ela uma emoção forte e se tornou a razão para isso. Agora, toda vez que ela lembrar desse pensamento, ela lembrará de você com ele. E é assim que a obsessão mental começa. A melhor parte? Você nunca pediu para ela dizer nada. Você deu a ela liberdade e deixou espaço para a mente dela correr solta. E quando uma mulher conecta suas fantasias à sua presença, você se torna mais do que um homem de carne e osso. Você se torna uma ideia. E como sabemos através da história, ideias são muito mais difíceis de matar e esquecer do que pessoas. Homens morrem, impérios caem, mas as ideias persistem. Seja você essa ideia na mente dela. Vamos aprofundar a ferida para curá-la. Vamos tocar onde dói. Quinta pergunta. Que tipo de homem é difícil para você esquecer, mesmo que ele não fosse bom para você? Esta pergunta não é um convite para fofoca. É uma cirurgia. Você não está apenas perguntando sobre o passado dela, como um historiador entediado. Você está pedindo para ela reabrir um arquivo corrompido, uma memória ligada ao caos emocional profundo. Você está pedindo para ver o fantasma que a assombra. O estoicismo nos ensina que não sofremos pelas coisas em si, mas pela nossa opinião sobre elas. No entanto, a maioria das pessoas não é estoica. A maioria das mulheres vive presa às impressões fortes que o passado deixou. Quase toda mulher tem um homem assim em seu histórico. Não o namorado perfeito. Não o cara que seguia todas as regras, mandava flores e pedia permissão. Mas aquele que a fazia se sentir viva, confusa, desejada, no limite. Uma tempestade em forma de gente. Ele pode tê-la machucado. Ele pode ter desaparecido como fumaça. Mas ele deixou uma marca, uma cicatriz na psique que ela ainda toca quando ninguém está vendo. Você não está perguntando sobre o tipo dela, se ela gosta de loiros ou morenos. Isso é irrelevante. Você está perguntando sobre o vício dela, a droga emocional que ela não admite que ainda quer. Você a está conduzindo para aquela parte da mente onde a lógica não habita, apenas o sentimento cru e visceral. E aqui está o paradoxo que torna isso genial. Você, como um homem centrado, está pedindo para ela descrever o caos. Ao fazer isso com calma, sem julgamento, sem tentar consertá-la, você cria um contraste brutal. Enquanto ela revisita o perigo na memória, ela sente a segurança na sua presença. Não interrompa. Se ela começar a falar, cale a boca. Não faça piadas para aliviar o clima. Não diga: nossa, ele parece tóxico. Isso é coisa de homem fraco tentando competir com o passado. Isso arruína o efeito. Em vez disso, responda suavemente, com a voz grave e controlada.
Isso diz muito sobre você, e eu gosto do que estou vendo. Essas palavras dão a ela permissão para continuar, para ir mais fundo, para sangrar a ferida na sua frente. E quando uma mulher se sente emocionalmente exposta, mas não julgada, algo raro acontece. A alquimia da atração. Ela se conecta, não com a memória do outro, mas com você. Porque você é o único que teve a coragem de segurar a mão dela enquanto ela caminhava pelo inferno das próprias lembranças. E uma vez que ela sente essa intensidade perto de você, o cérebro dela faz uma troca. Ela começa a associar a emoção forte não mais ao cara do passado, mas a você, aqui e agora. Essa é a marca que a maioria dos homens nunca deixa, porque estão ocupados demais tentando ser bonzinhos. Use essa pergunta quando já houver uma vibração estabelecida. Um momento de silêncio, uma caminhada lenta. O timing é tudo. Depois que ela responder, não diga nada. Segure o olhar, deixe o silêncio trabalhar. Então diga, sinto que entendo você um pouco mais agora. E sorria. Apenas isso. Sexta pergunta. Uma armadilha para a razão. Alguém já atraiu você e você não sabia por quê? À primeira vista, soa inofensivo, quase casual. Mas, sob a superfície, é uma armadilha psicológica desenhada para contornar o córtex pré-frontal, a parte lógica do cérebro dela, e falar diretamente com o sistema límbico, o centro das emoções. Sêneca dizia que o homem é um animal racional, mas que frequentemente perde a razão. Você está convidando-a a admitir essa perda de razão. Você não está perguntando o que ela quer em um homem. Você está perguntando sobre algo que ela sentiu contra a vontade dela. Algo que não fazia sentido na planilha de Excel da vida dela, mas que a puxou de qualquer maneira. Um olhar, uma presença, uma estranha gravidade que ela não conseguia explicar. E enquanto a mente dela busca esses momentos no passado, algo começa a mudar no presente. Ela começa a se perguntar inconscientemente, será que estou sentindo isso agora com ele? Essa é a verdadeira razão pela qual essa pergunta funciona. Você não está apontando para si mesmo, gritando, olhe como sou atraente. Isso é arrogância. Você está plantando a semente da dúvida e da curiosidade. E uma vez que essa semente está lá, o subconsciente dela começa a regá-la sem que ela perceba. Se ela responder sim, se ela admitir que isso já aconteceu, essa é a sua deixa. Você diz calmamente com um leve sorriso de quem sabe mais do que diz. Às vezes, as coisas que não conseguimos explicar são as mais reais. Então você para. Não fale demais. Deixe o silêncio pairar no ar como uma névoa densa. Porque o silêncio aqui é crucial. Porque ele dá espaço para ela pensar e sentir. E nesse espaço, a tensão emocional aumenta. Agora, ela não está apenas relembrando sentimentos passados. Ela está sentindo algo novo, algo presente. E você é o homem amarrado a esse sentimento. É assim que você entra nos pensamentos dela. Não ruidosamente, mas silenciosamente. Você cria uma confusão emocional. E quando bem feita, a confusão não a afasta, ela a atrai. Porque a mente humana odeia vácuos e mistérios. Ela quer resolvê-los, mas o coração quer ficar neles. É assim que você deixa de ser apenas um cara interessante para se tornar o homem em quem ela pensa à noite, tentando decifrar o enigma que é você. Sétima pergunta. A leitura do corpo. Quais sinais seu corpo mostra quando alguém te atrai, mas você não quer que apareça? Esta pergunta é um movimento de mestre. Ela muda o jogo. Ela não pergunta se ela gosta de alguém. Ela pressupõe que o corpo dela tem vontade própria. O estoicismo nos ensina a controlar nossas reações, mas também a observar a natureza. Aqui, você está dizendo a ela, eu noto o que a maioria dos homens perde. Você não está sendo óbvia para mim. Eu vejo através da fachada. Isso faz você parecer imprevisível da melhor maneira possível. Assim que você pergunta isso, a mente dela entra em modo de escaneamento. Ela vai pensar em momentos em que se sentiu atraída,
mas tentou esconder. E enquanto ela lembra disso, adivinhe? O corpo dela provavelmente vai começar a replicar esses mesmos sinais agora, na sua frente. É fisiológico. Ela pode começar a mexer no cabelo, desviar o olhar, morder o lábio, sorrir nervosamente. E você está apenas observando. Como uma esfinge, não dizendo muito, não perseguindo, apenas lendo o código que ela está transmitindo involuntariamente. Então, calmamente você solta a bomba. Você acabou de fazer isso agora. E você segura o olhar, silencioso, imóvel, confiante. Bum! Aquele momento ali vale mais do que qualquer elogio sobre a beleza dela, porque a faz se sentir exposta, mas não de uma maneira ruim. Ela se sente vista, não pelo vestido que está usando, mas por algo mais profundo, o instinto dela, a reação dela. E isso é raro. A maioria dos homens está esperando por sinais óbvios, como um sinal de neon piscando, estou interessada. Você está lendo os sinais que ela nem sabe que está dando. Agora, ela se torna autoconsciente. Toda vez que estiver perto de você, o corpo dela reagirá e ela se perguntará se você está notando de novo. Isso cria um loop de feedback. É onde a mágica acontece, porque uma vez que ela sabe que você está sintonizado nela, ela não pode mais se esconder. Não de você. Não estrague isso rindo ou tentando flertar como um menino excitado. Segure o momento. Fique calmo. Deixe a energia fazer o trabalho pesado. Se ela disser algo como "eu fico tímida" ou "eu sorrio demais quando gosto de alguém", você responde com "interessante, porque eu tenho visto muito isso em você ultimamente". Diga devagar, casualmente. Depois fique em silêncio novamente. Isso vai abalá-la, porque agora ela não está pensando se gosta de você. Ela está pensando o quanto já demonstrou isso sem querer. E esse pensamento não tem botão de desligar. 8ª pergunta. A confissão implícita. Como você age quando começa a se apaixonar por alguém, mas não quer admitir? Esta pergunta é suave como veludo, mas corta como aço. Ela não pede lógica, ela força a introspecção. Faz ela olhar para si mesma no espelho da alma. Você não está perguntando se ela já se apaixonou. Você está perguntando sobre o processo de resistência. O conflito entre a razão e a emoção. Marco Aurélio lutava diariamente entre o dever e o desejo. Você está perguntando como ela luta essa batalha. Isso é sutil, mas poderoso, porque agora o cérebro dela não está pensando em um cara aleatório do passado. Está analisando o comportamento dela agora, com você. E se, mesmo que seja uma fração mínima, ela sentir algo por você, essa pergunta puxa essa emoção para a superfície. Cria um momento de autoconsciência brutal, um holofote mental. E adivinhe quem está parado no centro desse palco iluminado? Você. Ela pode rir, desviar o olhar ou dizer algo como "eu ajo de forma distante" ou "eu finjo que não me importo". E é aí que você ataca, com calma, com um toque lúdico, mas com impacto de meteoro. Você sorri e diz: "Então, se você se afastar de mim, isso significa que eu estou mexendo com você". Cheque mate. Agora ela está presa em um paradoxo. Se ela se afastar, ela confirma a sua teoria. Se ela ficar perto, ela está perto de você. Você pegou um sentimento silencioso e o nomeou em voz alta. E a mente humana não esquece momentos como esse. É assim que você entra no subconsciente dela, não forçando-a a sentir algo, mas fazendo-a admitir que talvez já sinta. E aqui está o poder mais profundo por trás dessa pergunta. Você está fazendo com que ela revele o manual de instruções do coração dela, os sinais exatos que ela mostra quando está caindo. Então agora, toda vez que ela fizer essas coisas, ela vai se perguntar se você percebeu. Ela vai se perguntar se já está fazendo isso agora. E esse pequeno pensamento, ele não vai embora. Ele cresce, como uma era subindo em um muro. Não tenha pressa com essa pergunta.
Pergunte quando as coisas estiverem calmas, quando a conversa tiver desacelerado, quando houver um pouco de tensão no ar, mas sem pressão. Esse é o momento perfeito. Porque quando uma mulher sente algo e tenta esconder, e você vê de qualquer maneira, ela nunca esquece que não consegue mentir para você. Se você já sentiu esse poder de ler alguém sem palavras, comente visão agora mesmo. Vamos ver quantos observadores temos aqui. 9ª pergunta. O legado emocional. O que deixou a maior marca em você vinda de um homem, mesmo que ele não esteja mais na sua vida? Esta pergunta é silenciosa, quase solene, mas carrega o peso de uma âncora emocional. Você não está perguntando quem a machucou ou quem a mudou. Você está perguntando o que ele fez. Qual momento, qual sentimento, qual energia ficou para trás quando o corpo dele foi embora? Isso é o que torna essa pergunta diferente. Porque agora ela não está apenas falando sobre uma pessoa, um substantivo. Ela está revisitando um sentimento, um verbo. Talvez tenha sido um gesto, um olhar, algo simples, mas inesquecível. Algo que a fez se sentir vista, desejada, segura ou completamente fora de controle. E aqui está o movimento estoico. Quando ela descreve o que deixou essa marca, você não reage como um menino ciumento. Você não fica inseguro. Você não pergunta nomes. O estoico não se perturba com o passado. Ele aprende com ele. Você ouve. Você observa. Você aprende. Porque o que ela está realmente fazendo é entregar a você o projeto, o blueprint. Ela está mostrando o tipo exato de impacto emocional que gruda na alma dela. E agora que você sabe disso, você pode começar a refletir essa mesma energia do seu jeito com a sua presença. Não copiando. A cópia é barata e detectável, mas carregando a mesma frequência, a mesma vibração que atingiu a parte mais profunda dela. E aqui está a reviravolta psicológica. O cérebro humano não separa muito bem a memória da experiência atual quando a emoção é forte. Então, quando ela recorda aquele momento poderoso na sua frente, a mente dela começa a conectar esse sentimento à sua presença. Você se torna o novo rosto amarrado a um fogo antigo. É assim que você se infiltra no sistema emocional dela. É assim que você passa de apenas um cara para aquele que a faz sentir algo que ela pensou que tinha perdido. Ela nem vai entender completamente por que é atraída por você. Mas será? Porque essa pergunta não é sobre o passado. É sobre substituir a velha impressão emocional por você, sem nunca dizer isso em voz alta. 10ª pergunta. A visão final. Se alguém pudesse te entender sem você dizer uma palavra, que lugar essa pessoa teria na sua vida? Esta não é apenas uma pergunta, é um portal. É o fim da linha para a solidão dela. Você não está pedindo um título, como namorado ou marido. Títulos são rótulos sociais. Você está pedindo para ela imaginar uma presença. Alguém que a entende completamente, sem explicação, sem esforço. Isso é o santo graal dos relacionamentos. E é incrivelmente raro. A maioria das pessoas, especialmente as mulheres, está exausta, cansada de tentar explicar quem são, cansada de ser mal interpretada, cansada de se abrir apenas para se sentir julgada ou ignorada. Mas essa pergunta faz algo diferente. Ela sussurra: e se eu pudesse te entender sem palavras? No momento em que ela ouve isso, o cérebro dela não analisa, ele sente. E ela começa a imaginar. Ela imagina como seria se sentir totalmente aceita, completamente compreendida, sem esforço. E se você já criou uma energia calma e ancorada ao redor dela durante toda essa conversa, ela começará a imaginar você nesse papel, sem nem perceber. Esse é o poder nuclear desta pergunta. Você não pede para ela imaginar um futuro com você. Você simplesmente pede para ela imaginar o que esse tipo de pessoa significaria para ela, e a mente dela preenche a lacuna com a pessoa que está na frente dela. Você. Se ela responder com algo como "alguém assim é raro" ou "isso seria tudo para mim", você não tenta provar nada. Você não diz "eu sou esse cara".
Isso é venda forçada. O estoico não vende, ele demonstra. Você simplesmente diz: talvez não seja tão raro quanto você pensa. Então você pausa. Não diga mais nenhuma palavra. Deixe o silêncio expandir. Deixe-o afundar na pele dela, porque o silêncio, quando cronometrado corretamente, não é vazio. É plenitude, é pressão, é uma mensagem. Naquele momento quieto, ela não está mais pensando na pergunta. Ela está sentindo a resposta. E esse sentimento tem o seu rosto. Você não forçou nada. Você apenas a guiou para um espaço emocional e a deixou preenchê-lo com você. Isso não é sedução barata, isso é influência profunda. E o homem que pode fazer isso não é alguém com quem ela sai algumas vezes. É alguém de quem ela se lembra para sempre. Se apenas uma dessas perguntas fez você parar e pensar, imagine o que elas farão com ela. Use-as com timing, presença e, acima de tudo, com o silêncio de quem tem o controle de si mesmo. Você criará emoções das quais a maioria dos homens nunca chega nem perto. Não seja o homem que fala, seja o homem que faz ela revelar. Comente abaixo, qual dessas chaves você vai girar primeiro? Se você está pronto para dominar não apenas a conversa, mas a sua própria postura diante da vida e das mulheres, o caminho está traçado. O e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você está no link fixado. Junte-se aos fortes. Toque no like se este conteúdo agregou valor à sua jornada. Inscreva-se para mais estratégias como esta, porque palavras nas mãos certas não são apenas conversa, são controle. No estoico cru, desliga.